lar. É bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo, evangelho no lar, na casa de Pedro, evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor, Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz que traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão, reúne a família no culto cristão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, misericordioso de bondade, estamos aqui reunidos em tantos corações, com a intenção de aprender e levar a paz àqueles que precisam. Que a espiritualidade amiga possa nos conduzir e nos alimentar com as benesses deste encontro. E que, ao final, possamos sair melhores do que quando chegamos e com a certeza de que sempre seremos amparados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos.
Nós vamos hoje encerrar o capítulo 8, né? Que fala, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E hoje nós vamos para o item 20 e 21, que é a finalização, tá? E observando, antes de ler, que Kardec fez uma observação aqui no final, que esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega para o qual evocamos o espírito, Jean-Baptiste Vianney, tá? Então, esse espírito foi... Oi. Abre a sua câmera. Não, eu estou com o livro aqui. Fica meio confuso aqui por causa do livro. Peraí. Ah, tá bom, desculpa. Por causa de ler, tá? Beleza. Então, esse espírito foi evocado numa reunião de estudos espíritas, tá? E ele foi evocado. Então, é uma mensagem de um mentor, de um amigo espiritual. E é muito profunda esta mensagem. Então, vamos lá. Item 20. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuas senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. Mas uma vez que eu estou aqui, numa assembleia, onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia, nas trevas terem visto a luz? Ó sim, são felizes estes que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queixa. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, a toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E aqui ele fala diretamente com aquela jovem cega que estava ali desejando a cura. Ele fala diretamente para ela.
E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera que tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, receberei minha bênção. Então, vou falar um minutinho sobre este espírito. Ele foi o Jean-Baptiste Vianney. Ele foi um espírito muito do bem. Quando encarnado, ele foi santo na Igreja Católica. Ele nasceu em Darly, na França, em 1786. Desencarnou em 1895. Na época, fez inúmeras curas com a sua mediunidade. Só que o povo, na época, considerava como milagre, né? Milagre. Numa noite de junho de 1863, numa reunião espírita de estudos, foi levada essa jovem que Kardec mencionou aqui na folha, que essa jovem havia ficado cega. E Jean Baptiste foi evocado para esta reunião, né? Então, diante desta mensagem de Vianney, a gente vai ler a nota que está aqui, que é o item 21, que é muito, muito, muito esclarecedor. É necessário ler e prestar muita atenção. Nos fala nessa nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso lhe procurar a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda de outros. Nossa, de outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados. Então, suporta a pena de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, né? Ele mesmo, em seu empreendimento, pôde escolher essa expiação em se aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o, né? Então, mediante tudo isso, todo esse esclarecimento, né, a gente acredita piamente: não existe castigo, não existe acaso, e sim resgates. Não existe punição, nada disso existe. Simplesmente resgatamos aquilo que fizemos normalmente em outras vidas, tá? E de repente, nessa vida mesmo, porque agora pode surgir uma doença, uma coisa mais desagradável, mais grave, mas será que não estamos procurando por isso? Será que não estamos abusando da nossa saúde? Será que não estamos ligados em algum vício que nós sabemos que prejudica o nosso corpo? Nem é bom falar o nome deles, que todos nós sabemos, é o cigarro, é a bebida, enfim. O vício de ficar magoado, o vício de ficar triste, o vício de falar mal do outro, o vício de julgar, de criticar, tudo isso nos faz muito mal.
E muitas vezes somos acometidos por uma doença que estamos procurando com as nossas próprias mãos devido ao nosso comportamento. Então é necessário nos observarmos. Estamos cuidando do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa saúde, da nossa alimentação de verdade? Estamos cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Estamos cuidando verdadeiramente? Se estivermos fazendo isso verdadeiramente e mesmo assim surgir uma doença, vamos nos lembrar do que explicou a lição aqui. É lá de trás que estamos resgatando com toda certeza. Porque Deus quer sempre o nosso melhor, não é? Então, vigiar e orar sempre. E como aqui está falando da cegueira, né, da coisa da visão, né? Eu me lembrei, lendo a lição, desse comediante, Geraldo Magela, não sei se vocês se lembram, participava muito de programas humorísticos, e ele era muito alegre, e o pessoal chamava ele de ceguinho, ele dava risada. Sou ceguinho, sim, com muito orgulho. Ele para cima, otimista, positivo, nunca deixava a peteca cair. Aí eu fui ler sobre ele, ele é de uma família mineira com 8 irmãos, 5 irmãos cegos, como ele. Os 5 irmãos sofrem de uma doença que se chama retinose pigmentar. Vai perdendo a visão aos poucos. E ele, aos 22 anos, ficou completamente cego e os irmãos também. Pessoal, se a gente imaginar isso, depois de lermos tudo isso, que resgate é esse? O que será que houve lá atrás que eles vêm juntos numa mesma família com a mesma doença? Então, se não nos ligarmos na doutrina espírita, nesses esclarecimentos que os espíritos nos trazem, as pessoas entram em desespero. Falam, nossa, como assim? Na mesma família, os 5. Resgate, com toda certeza. E ele está tirando aí de letra, né? Lembrei do Rei Charles, aquele cantor maravilhoso. Ele ficou cego aos 7 anos, ele não nasceu cego. Foi lavar o olho com alguma coisa lá, um sabão esquisito, sei lá o que foi, provocou a cegueira dele. E se tornou aí esse cantor maravilhoso. Lembrei desse tenor maravilhoso, Andrea Bocelli. Meu Deus, ele nasceu com glaucoma congênito. Então, tudo tinha a ver com essa lição, por isso que eu citei esses exemplos aí, porque tem tudo a ver, não é? Então, já nasce com aquilo. Então, vai de cada um como está enfrentando esse desafio, essa expiação, que aí já é uma expiação, né? Como está lidando com aquilo. E Deus é tão misericordioso que quando uma pessoa está privada, por exemplo, da visão, Deus aguça outros sentidos na pessoa. Uma pessoa que é cega, ela ouve muito mais que todos nós juntos que enxergamos. Tem muito mais sensibilidade, percebe muito mais as coisas, tem uma sensibilidade aguçada. Deus desenvolve os outros sentidos naquela pessoa, só não tem a visão. Que muitos de nós não temos, mesmo estando enxergando perfeitamente bem, não temos outras sensibilidades que um que está privado da visão tem, não é? Então, como Deus é sempre misericordioso, quer sempre o nosso melhor. Então, nos lembremos, é um resgate, é uma expiação, vamos enfrentar, porque Deus está confiando em cada um de nós. Seja o que for que surja na nossa vida, Ele confia. Ele sabe que temos força para vencer, para sairmos vitoriosos daquilo. E nós, será que confiamos? De repente, no momento difícil, caímos na desconfiança, na descrença e esmorecemos. É aí que nós temos que ficar com o pé mais firme ainda. Opa, Deus permitiu, eu traço. Eu vou enfrentar. Vamos em frente. Ele está confiando em mim, não é? Então, a misericórdia divina está sempre conosco. E me fez lembrar também de um fato do Chico Xavier, que com certeza muitos sabem, né? Daquela mãe desesperada que foi procurá-lo, porque o filho já havia nascido cego, surdo, mudo, enfim, com várias deficiências, né? E num determinado tempo da vida dele surgiu uma infecção muito forte, precisou amputar as perninhas dele. Aí ela foi para o Chico e falou, Chico, o que é isso? Ele já nasceu com tantas deficiências e agora precisou amputar as pernas. E Emmanuel, aquele Emmanuel querido ali do lado, ouvindo, passa a mensagem.
Ah, minha filha, este espírito, nas últimas 5 encarnações, cometeu suicídio. E nessa presente encarnação, ele já estava pensando em fazer novamente. Ele pensava, na primeira oportunidade que eu estiver num lugar que eu sei que eu posso me jogar, eu vou me matar novamente. A misericórdia de Deus é tão grande que fez com que acontecesse aquilo, ele ficasse sem as pernas, para que ele não se endividasse novamente na presente encarnação. Para aos poucos ele ir resgatando, senão ele perderia a presente encarnação. Então, isso que aconteceu, nossa, que fatalidade, amputou as pernas, foi misericórdia divina para aquele espírito não falhar nesta encarnação. Então, como está presente sempre na nossa vida a misericórdia divina? Me fez lembrar também do capítulo 5 do Evangelho, de perdas de entes queridos, que no Evangelho não fala mortes prematuras. Quantas pessoas não se conformam quando um jovem parte? Ainda falam, mas como assim? A pessoa de idade sofrendo está aí vivo e aquele jovem ou aquela jovem saudável, inteligente, do bem, desencarnou. Tinha um futuro promissor pela frente. Quem te garante que iria ter um futuro promissor? Era tão bom que teve o merecimento de partir antes. Porque lá, espiritualidade, já estava percebendo que aquele espírito poderia dar uma desviada, não resistir a alguma coisa, se endividar novamente, é melhor ter o merecimento de partir para a parte espiritual. Então, mais uma vez, a misericórdia divina agindo e não castigando nem pai, nem mãe, nem o filho. Então, nos conscientizarmos que sempre a misericórdia está aí. E outras pessoas que procuram muito cirurgia espiritual, cura espiritual, e vão atrás, e vão. Tem pessoas que não estão prontas para receberem a cura. Não estão preparadas para receberem a cura ainda. Aí não recebem. Aí falar aquele centro não funciona, aquela cirurgia espiritual eu fiz, não adiantou nada. Então, eu vou citar um exemplo que o De Luca, José Carlos De Luca citou, que ele faz atendimento com o pai Joaquim, que é o guia dele e tudo. Aí foi um senhor, um rapaz procurá-lo, né? Problema muito sério no fígado, tal, parará. Já fiz várias coisas, várias cirurgias, nada adiantou. Agora eu vim aqui, minha última esperança. Aí ele pergunta, né, mediunizado, ele pergunta, pois é, meu filho, tudo bem, nós vamos fazer o possível. Mas me fala, qual a primeira coisa que você vai fazer quando você sair daqui curado? Ele falou, quando eu sair daqui, vou sair, vou beber todas para comemorar. Portanto, falou, não está preparado. Né? A ficha não caiu e ele estava prejudicado justamente pela bebida. Então ele recebe a cura e fala, eu vou beber todas para comemorar. Então este não estava preparado ainda para receber a cura. Então é necessário que estejamos receptivos para a cura, preparados para a cura, e como fala no Evangelho, a cura do nosso espírito, do nosso ser, para depois curarmos o nosso corpo. Estarmos receptivos e prontos para a nossa melhora interior. Então, foi o que eu entendi da mensagem de hoje. Se alguém quiser acrescentar, esteja à vontade. Um beijo. Aliás, a colocação está completa. Nós te agradecemos muito, batemos palmas para você com esse comentário maravilhoso. Te amamos do fundo do nosso coração, né? Nós somos sua fã, nós todos aqui, viu? Somos sua fã. Gratidão. Seu fã, nós é que temos gratidão por você, tá bom, minha amiga? Muito obrigada por tanto conhecimento, tá bom? Em seguida, vamos pedir à nossa companheira Andréa Espósito, que vai fazer por nós o Fonte Viva, tá bom? Olá, boa noite a todos. Vou fazer a leitura do Fonte Viva, a lição é 63, Diferenças. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros Jesus. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores do grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos conhecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivesse indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões.
são os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador, na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simples sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrima de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassa o campo do beletrismo religioso. São os simples escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na semeeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Bom, nessa lição aqui, ele fala para nós do amor ao próximo que nós temos que ter. Nós temos aí no centro, nas casas religiosas, esses beneficiários e sonhadores, que são pessoas que vão estar sempre presentes nessas casas, porque elas vão lá, ouvem a palavra, elas entendem, porém elas não assimilam aquilo no seu coração. Elas não conseguem colocar aquilo em prática. Elas até saem de lá dizendo que vão fazer, que vão colocar em prática, que vão melhorar. Porém, tudo isso passa durante algum tempo. E elas voltam a fazer tudo o que faziam novamente. Elas não assimilam a palavra de Deus. Aí ele fala dos sacerdotes, dos escritores, dos pregadores. Bom, nós temos pregadores aí, acho que tanto no Espiritismo como em outras religiões, que são maravilhosos, né? Que eles pregam assim a palavra, eles explicam de uma forma assim que é inigualável, né? Assim, muito bom. Mas não passam de palavras. Muitas vezes eles pregam, muitas vezes os sacerdotes mesmos eles pregam, eles falam de forma bonita, de forma assim exemplificante, que a gente fica encantado. Mas não passa simplesmente de palavras, não passa simplesmente de uma leitura. E os escritores também são pessoas que têm assim uma inteligência assim muito boa, né? Uma inteligência muito acentuada. São muito vaidosos, às vezes se orgulham muito disso, né? Que a inteligência, na verdade, não é deles, foi dada por Deus a eles naquela encarnação. E eles se acham sabedores de tudo, e eles colocam nos livros os ensinamentos, as palavras, tudo de forma bonita, entendível, que a gente fica encantado. Porém, muitas vezes, isso também não faz parte da rotina deles, da vida deles. Isso realmente não está impregnado no coração deles. E ele fala dos cristãos da Boa Nova. Quando eu li esse texto, eu lembrei da parábola do semeador. Me veio muito assim na mente, porque assim, né, o Senhor saiu a semear e ele semeou. No canteiro, foi os pássaros e comeram. Ele semeou nas pedras, entre as pedras, brotou, mas secou por causa do calor. Semeou nos espinhos, os espinhos cresceram e mataram. E aí ele semeou em boa terra e deu fruto. E o que é essa semente? É não só a palavra de Deus, é a palavra do Mestre Jesus. Que ela semeando dentro do nosso coração nos torna bons cristãos. A gente tem que aprender, principalmente eu acho que assim, é amar o próximo. Né? E se a gente conseguir plantar essa semente que o mestre semeou para nós, que ele jogou para nós, a gente aprende isso. Aprende a amar o nosso próximo. Porque amar o nosso próximo não é você ir lá e trazer ele para dentro da sua casa, beijar e abraçar. Não, é respeitar ele. É saber olhar ele com os olhos do amor. É saber ouvir ele com os ouvidos
do amor, saber pensar no bem, saber falar no bem. E isso, às vezes, pra gente, às vezes é muito difícil, porque assim, por mais que a gente goste da pessoa, em algum momento ela fere a gente. Às vezes a mãe fere a gente, o pai, o filho. Então, assim, é normal, porque a gente erra, somos todos espíritos errantes. Somos todos companheiros fraternos, somos irmãos que estamos numa mesma jornada, no mesmo caminho, tentando vencer aí as lutas da vida. Então, assim, a gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a olhar para esse irmão com amor e entender que muitas vezes ele erra porque nós também erramos. Ele erra não é porque ele é culpado, é que naquele momento, por um descuido, por um atropelamento da vida, por às vezes um lapso de minutos, ele acabou soltando uma palavra, fazendo alguma coisa que nos feriu. Mas não é por isso que a gente não tem que perdoá-lo. E é isso que ele fala para nós, a gente tem que amar sempre o nosso irmão. É difícil? É muito difícil, né? Muitas vezes a gente não consegue amar aquela pessoa que nos feriu. Mas eu acho que assim, eu aprendi uma frase quando eu fiz o curso da educação mediúnica, e eu trouxe ela para minha vida toda, que é: o treino antecede a espontaneidade. Então a gente vai treinar pouco a pouco. Hoje a gente só esquece a ofensa. Às vezes a gente fica ali remoendo ela alguns dias. Daqui a um tempo, a gente vai conseguir não remoer mais. Daqui a um tempo, a gente não vai nem lembrar mais dela. E daqui a um tempo passou. E isso acho que é o começo do nosso perdão. É o começo de amar ao próximo. Que ao invés da gente retrucar, da gente ofender, da gente agredir, é a gente entender a posição do nosso irmão ali naquele momento e perdoar. E deixar, esquecer. E a gente tem que treinar isso no nosso dia a dia, para que a gente possa ser aquela planta que vai dar os frutos, para a gente poder dar os frutos que o mestre nos pede. E isso vai ser dia a dia na nossa vida, vai ser pouco a pouco. Nós não vamos fazer isso de uma hora para outra, porque o erro ainda está muito enraizado dentro de nós, a gente está muito habituado a fazer as coisas erradas. Né? Todo mundo, acho que todo mundo está habituado. A gente sempre, né, dá uma escorregadinha ali, outra aqui e acaba se levantando e vai. Então, assim, isso a gente só vai aprender com treino. É treinando dia a dia. É olhando para o nosso irmão e deixando o amor que tem dentro da gente explanar, sair para fora. É a gente olhar com carinho, com empatia, com benevolência, com entendimento para o nosso irmão. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês gostem, que a gente consiga aí estar amando nossos irmãos dentro daquilo que a gente consegue como espíritos errantes ainda, né? Tá bom? Obrigada. Obrigada, querida Andréia. Muito obrigada, minha linda. Deus te abençoe, viu? Nós adoramos o seu comentário, inclusive a sua analogia com a parábola do semeador. Muito linda, né? Muito mesmo. Muito obrigada, viu? O comentário da nossa querida Celi também mexeu lá profundamente, mostrando o Pai de infinita misericórdia, né? É importante, né? Essa colocação, né? Vamos lá. Nós vamos hoje colocar em um pedido especial, não que todos não sejam, todo mundo, todos são irmãos nossos, como diz a nossa irmã, em degraus diferentes, com conhecimentos diferentes, e cada um tem o seu entendimento, e nós devemos compreender a cada um. Nós vamos pedir ajuda, acho que o nome dela é Graziele, eu não tenho marcado mais o meu caderno, Isabel coloca na tela, a Graziele, que a Sulaine nos trouxe a semana passada, e eu quero também pedir por Domingos de Jesus Santos, eu quero pedir por eles, porque eles estão precisando do nosso carinho, né? Também nós temos algumas outras, uma cadelinha da minha amiga Fernanda, que fez uma cirurgia, e vai fazer também mandar para a patologia para ver o que se trata. Vamos também pedir por Felipe, que fez uma cirurgia, né? Vamos pedir também por Ana Moura, que também fez uma cirurgia. Todos eles, que eles sejam colocados nas nossas vibrações. E todos aqueles irmãos que estão no seu coração, nos seus pensamentos, que eles neste momento,
onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados. Essa oração que a nossa companheira vai fazer para nós agora, em forma de canção, chegue esses acordes, dando sustentação e cura. Como falou mesmo o Evangelho aqui na oração, que inclusive a nossa companheira nos citou. Todas as curas que pode obter. Ele fala, meu Pai, curai-me, mas primeiro cura a minha alma. Então, nesse momento, todos nós aqui, vamos pedir nessa oração, nessa vibração, pedir que o Pai, Senhor da vida, aliás, Ele faz isso abundantemente, nós que precisamos acessar a comunhão, a sua fonte. Senhor, cura a nossa alma. Senhor, cura a nossa omissão. Fortalecendo a nossa vontade, Pai de infinita misericórdia. Fortalece a nossa vontade para que a gente abandone essa zona de conforto para orarmos, acolhermos, irmos de encontro, Senhor, àqueles que necessitam. Ajude-nos, Senhor, a fortalecer cada vez mais essa nossa alma, esse nosso espírito, essa nossa vontade. Como Jesus nos deu tantos exemplos andando entre as pessoas. Abençoe-nos, Senhor, esse propósito. E assim, Pai, derrame suas bênçãos sobre nós, sobre todos que sofrem, especialmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos velhinhos. E abençoe também a nossa irmã que vai cantar para todos nós neste momento. Obrigada, Senhor. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz
para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Posso fazer, viu? Vamos assim. Sim, Vera. Sim, Vera, pode fazer, filha. Vamos assim, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esse evangelho na nossa vida. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede toda semana, Pai. Somos gratos, Pai, por esta oportunidade, que possamos ter em nossa mente, nos nossos corações, todos esses ensinamentos que foram passados hoje por nossas queridas companheiras. Obrigado, Pai. Só temos que agradecer por essa oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha
vida perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Maravilhosa, maravilhoso. Um beijo.